Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Destaque ANC e, claro, muito bem-vindos também ao nosso canal do YouTube. Eu sou Janaína Souza e hoje comigo, hoje eu apresento, né, esse podcast da rede A Notícia do Ceará e a minha convidada hoje se trata de Adelita Monteiro, ela que é artesã, comunicadora popular e fundadora do PSOL no Ceará. Gostaria de abrir aqui o espaço para que ela se apresente, ninguém melhor do que a própria para falar sobre ela. Adelita, seja muito bem-vinda ao Destaque ANC. Oh, muito obrigada, Janaína. Obrigada a todo mundo que está nos escutando, nos assistindo pelo YouTube. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade da gente debater o futuro do nosso estado, do nosso país e pela acolhida maravilhosa, profissional, qualificada que nós tivemos ao entrar aqui na ANC. Você se apresentar é algo que nem sempre é simples, mas eu tenho muito orgulho de fazer por conta da minha origem e dessa empreitada que nós estamos agora pegando nas mãos um desafio grande, que é essa pré-candidatura ao governo do estado do Ceará, e porque as pessoas que vêm de onde eu venho, Janaína e ouvintes, não costumam ocupar esse lugar. E é importantíssimo que mais pessoas, assim como eu, que vêm da periferia, do interior do estado, estejam nesses locais de liderança da política e da sociedade como um todo. Então, eu sou filha do seu Valderi e da dona Vilame. Então, quem achou a Adelita um nome mais ou menos, ó, o nome da minha mãe é Vilame. Já deu uma melhorada, assim. Nasci em Limoeiro do Norte, ali na região do Jaguaribe. Cresci tomando banho lá no Rio Jaguaribe enquanto minha mãe lavava roupa. Minha mãe é agricultora, dona de casa, o meu pai é motorista. E assim como milhares de famílias cearenses, chega um momento em que você vai até a cidade grande buscar outras oportunidades. Nós migramos para Fortaleza, a família inteira, botamos tudo que nós tínhamos em cima de um caminhão, inclusive o Snoopy, meu cachorrinho. Colocamos tudo e viemos para Fortaleza. E lá, aqui, quando chegamos aqui, ainda criança, nós fomos morar na Granja Portugal, um bairro de periferia, na região do Grande Bom Jardim. Foi quando eu comecei a crescer e comecei a compreender o tamanho e a magnitude da desigualdade social. Porque no interior, você vive essa realidade, mas graças a Deus, apesar de sermos uma família humilde, eu nunca passei fome. Até porque no interior você não passa fome. Seu vizinho lhe dá 1 litro de feijão. A minha mãe plantava macaxeira no nosso quintal, era uma outra realidade. Aqui em Fortaleza, não. Aqui em Fortaleza você vê uma realidade muito dura, das pessoas não terem o que comer. E eu sou da igreja, sou católica, né? Venho de uma família católica. E eu tive a felicidade de ter um padre na minha comunidade, o padre Júlio, que era um padre muito engajado. Ele falava dos preceitos de Jesus Cristo como eles realmente são, que é um Deus que vem para os que mais precisam e não para os que mais têm, né? Daí o padre Júlio, que era um lutador social, fez com que eu entrasse no meu primeiro grupo político nas pastorais de base, né? Do meio popular, da Igreja Católica. E lá a gente lutava por tudo. Posto de saúde que não funcionava, as ruas que tinham buraco. Só para vocês terem ideia, nós já fizemos o aniversário do buraco na nossa comunidade, 17 anos na época, porque consertavam e todo ano, quando chovia, abria de novo o buraco e a gente não conseguia nem pegar ônibus, porque o ônibus rodava vários quarteirões e você tinha que caminhar ainda mais, às 5 e pouco da manhã para ir trabalhar. E nós fizemos o aniversário do buraco lá na comunidade e foi engraçado que nós fizemos esse aniversário. E a própria comunidade colocou, enchia de água, época de chuva, colocou um boneco de Judas pescando no buraco. Maravilhoso. E lutamos muito. Lutávamos por uma praça. Era um bairro de mais de 50 mil habitantes que não tinha uma praça para as crianças e para a juventude. E comecei na luta assim. E daí nunca mais parei. Fiz movimento estudantil, terminei meu ensino médio na escola pública. Ajudei a fundar o PSOL aqui no estado do Ceará, porque eu percebi que a política é um ambiente que transforma as nossas vidas. E foi por isso que eu entrei nela. E depois que eu entrei, nunca mais saí, e só dá para sair quando a gente viver em uma sociedade mais justa e igual. Enquanto a gente encontrar as crianças na rua pedindo um pão, uma esmola, enquanto a gente tiver pais e mães de família desempregados, desesperados, sem saber como sustentar suas famílias, a gente continua na luta.
E aproveitando esse seu gancho, né, Adelita, que você fala sobre a importância da política. E a gente vê, agora não que a gente já vê uma geração mais engajada quanto a isso, mas há um tempo atrás a gente ouvia muito dizer, ai, que política não é coisa pra gente se conversar, não se discute, mas não é bem por aí, né? E aproveitando esse gancho, eu gostaria que você falasse sobre o seu início mesmo na vida pública, seus projetos, seus primeiros projetos até aqui. E, Janaína, vamos falar sobre política, sobre esse ditado terrível de dizer que a gente não deve discutir a nossa vida. Se tinha alguém que tinha dúvida sobre o quanto, em quem você vota, tem um impacto direto na sua realidade, não é possível. Não está mais com dúvida, porque hoje a gente percebeu que a política define o preço da gasolina, o preço do feijão, se a qualidade da saúde pública é boa ou ruim, se a educação é boa para quem tem dinheiro e ruim para quem não tem, se a segurança pública chega nos bairros mais ricos e não existe nos bairros mais pobres. A política define tudo isso. E quando dizem que política não se discute, quem hoje detém o poder, quem realmente define os rumos dessa sociedade, eles querem muito que nós não compreendamos o que é política, a gente não queira se envolver. Quando eu comecei na atuação, no ativismo, e resolvi fundar o PSOL, e no PSOL nós temos uma cultura de lançar candidaturas, lembro que chegaram para mim e disseram assim, mas você não combina com isso, você é muito honesta. Como assim? Quem é honesto não combina com a política? Se a gente não entrar, os desonestos permanecerão lá. Eles entrarão e permanecerão lá. Então, todo mundo que compreende a seriedade da necessidade de transformação da sociedade tem que fazer política, e não só eleitoral. A gente faz isso, como eu falei, na nossa comunidade, antes, durante e depois do processo eleitoral. Mas nós precisamos entrar em todos os espaços. E não dá também para deixar de lado o fato de ser mulher, né, Janaína? Janaína foi minha alegria aqui quando eu encontrei com ela, para estar à frente desse podcast, desse programa, porque a realidade das mulheres é uma realidade muito séria. Quando a gente cresce, a gente já não cresce numa lógica de estar nesses espaços. Não sei como foi sua infância, pode até me dizer, mas eu sempre fui respondona, espilicute, faladeira. E diz assim, meu Deus, mas que menina faladeira, como se fosse ruim. E você ter uma opinião forte, formada, firme, é algo necessário para você ocupar cargos de liderança. E a nós, mulheres, isso é negado desde que a gente nasceu. Por isso, são barreiras que nós precisamos enfrentar. E aí a gente enfrenta também a desigualdade na divisão do trabalho doméstico. E aí quero falar com a mulherada, bota esses cabas para lavar a louça. Bota para arrumar a casa. Quem vive na casa tem responsabilidade sobre a casa, sobre os filhos. Sou mãe de 2 bebês, Maria Luísa de 3 anos, João Antônio de 1 ano. A responsabilidade sobre a criação das nossas crianças precisa ser dividida, porque ela faz com que metade de nós mulheres percamos os nossos empregos 24 meses depois de termos o primeiro filho. E sabe por que isso acontece conosco? Porque, infelizmente, essa responsabilidade não é dividida como deveria ser. E é por isso que aqui no estado do Ceará, apenas 4 de cada 10 mulheres estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Esse debate também precisa ser feito. E a gente, no ano eleitoral, vai precisar refletir sobre um país que, em 2018, elegeu apenas uma governadora no país inteiro. No Ceará, nós elegemos menos mulheres, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara de Deputados. E a gente precisa mudar isso, mulherada, porque nós somos maioria na sociedade. Além de tudo, eu tenho uma certeza, uma sociedade boa para as mulheres é uma sociedade boa para todas, para todos, porque a gente cuida, a gente se preocupa, a gente sabe coletivizar tudo que a gente encontra. E tem um grau de responsabilidade coletiva muito forte e importante nos espaços públicos. Por isso, estar nesse lugar é algo que me honra muito e me dá muita alegria. Foi muito emocionante para mim quando o pessoal escolhe esse nome, meu nome, como pré-candidata nesse momento tão importante. E quando saiu a primeira matéria do jornal, eu recebi um zap de uma grande amiga que disse assim, que legal, uma menina da Granja no jornal e não é na página policial. E é essa a grande mensagem que nós queremos passar, que é o povo tomando seu lugar, né, nos governos, nos espaços de poder, para elaborar políticas públicas capazes de transformar a nossa vida.
E falando em pré-candidatura, né, Adelita? Você já confirmou a sua pré-candidatura ao governo, inclusive com a bênção do presidente da sigla, presidente nacional da sigla, né, o Juliano Medeiros. Eu gostaria que você contasse para o nosso público qual a sua motivação em se colocar à disposição da população cearense. E aí você pode falar também sobre as bandeiras que você defende, o que você pretende abordar frente à sociedade. Nós aqui no Ceará precisamos de um governo diferente de todos os governos que nós já tivemos. Mas quando eu coloco isso, eu coloco de uma maneira responsável, porque não é verdade que não foi feito nada bom no estado do Ceará. Isso não é verdade. Nós temos indicadores positivos em vários âmbitos, isso precisa ser valorizado. A gente precisa dar continuidade a todos os projetos positivos e benéficos, todos. Só que a gente tem que ter coragem, ousadia para fazer o que não foi feito e corrigir o que foi feito de maneira equivocada. Estar em um partido como o PSOL e um partido que não tem grandes compromissos com determinados setores da sociedade nos dá liberdade de governar para o povo cearense. Tem algo que eu queria que todo mundo soubesse. Nós fazemos política de uma forma completamente diferente. Hoje não se pode mais aceitar dinheiro de grandes empresários. Hoje é uma questão de lei. A legislação não permite. Mesmo quando a legislação permitia, nós colocamos uma cláusula no nosso partido de não aceitar dinheiro de grandes empresas. Mas por quê? Porque vocês não querem dinheiro? Porque a gente não quer dinheiro de forma errada. Porque pense um pouco com a gente. Se uma grande empresa doa 10 milhões de reais para uma campanha, será que ela não vai querer de volta esse recurso que ela investiu? E se ela quer de volta, vai sair de quem? Vai sair do povo. Então, para nós, é fundamental que a nossa parceria seja com a população cearense. Minha mãe fala uma coisa, eu cresci ouvindo isso. Minha filha, não erre não, para ninguém poder pegar aqui nesse seu pulsozinho. Só quem a gente quer que pegue no nosso pulso para orientar direito é o povo do Ceará. Então, nosso projeto de governo é um governo que tem compromisso em fazer um plano orçamentário que priorize os mais pobres do nosso estado. Nós não podemos ser um estado rico com um povo pobre. A gente não pode se acostumar a ter 60% das famílias do Cade Único vivendo na linha de pobreza ou abaixo dela. 2 milhões de cearenses passando fome. Isso não é normal. Não adianta você ter indicativos bons em alguns aspectos, mas que fazem com que a gente continue sendo o estado mais desigual do Nordeste. Por isso, eu me coloco, e o meu nome é apenas um nome, existe um projeto muito maior por trás disso, e esse projeto é o projeto que vai garantir que cada família cearense tenha pelo menos 3 refeições por dia. É o mesmo projeto do presidente Lula, tanto que nós estamos junto com o Lula desde o primeiro turno, e temos a responsabilidade de levar a candidatura do presidente Lula para cada cantinho do estado do Ceará, e vamos nos contrapor a um projeto de governo e de poder que tirou a comida da mesa do povo brasileiro. A gente precisa derrotar o presidente Bolsonaro e uma política onde o bujão de gás custa R$ 130 para que acionistas da Petrobras lucrem bilhões. Então, do mesmo jeito que a gente vê o presidente Lula colocar em seu projeto o povo mais pobre no centro do orçamento, aqui no Ceará nós vamos governar colocando o povo mais pobre no centro do orçamento. Agora eu gostaria de pedir, Adelita, para você falar um pouquinho para a gente, explicar do que se trata a plataforma Um Só Ceará. Então, como eu falei para vocês, a gente quer muito, Janaína, governar com o povo cearense. E para quem quer governar com o povo cearense, tem que fazer o governo de escuta, de diálogo, de respeito à população. Vamos começar do começo, já começa certo. Pela primeira vez no estado do Ceará, você que está nos escutando ou você que está nos assistindo no YouTube, pode elaborar o programa de governo da nossa pré-candidatura. Pega o seu celular, entra lá no site www.umsoceará e lá você vai poder escrever o que você acha que tem que acontecer para que o governo melhore, para que o governo chegue a todos os cantos do interior do estado do Ceará, às periferias de Fortaleza e das grandes cidades. Como é que a gente pode fazer com que esse Ceará vire um só Ceará? Porque hoje nós temos 2. Nós temos o Ceará de poucas pessoas que têm muito dinheiro e o Ceará da maioria de nós que não tem dinheiro nenhum. E como é que a gente vai gerar essas oportunidades? A gente vai gerar priorizando. Quando a gente fala sobre dignidade, sobre comida na mesa do povo cearense,
Nós temos uma medida bem objetiva, Janaína, nossos ouvintes. E essa medida objetiva é um programa de renda básica para o Estado, um programa estadual de renda básica, em parceria com os municípios, para que todas as famílias vulneráveis recebam pelo menos R$ 350 por mês. Isso é possível, isso é válido. Nossos economistas estão estudando e perceberam que para abranger 2 milhões de cearenses, a gente gastaria uma média de R$ 600 milhões. Vai ter quem diga, mas é muito dinheiro. E de onde vai sair esse dinheiro? Vou responder uma coisa para vocês. O nosso Estado, há alguns anos, tem uma política de renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? Eu não quero receber o seu imposto. Que é lógico que é uma política dos muito grandes. Eu sou artesã de profissão, pequena, bem pequenininha, empreendedora, e ninguém nos libera dos impostos, né? Estamos lá, cada bombonzinho que a gente paga na bodega, você tem imposto lá, incluso. Mas existem grandes indústrias, grandes empresas, de que o governo não quer o imposto. E ele diz assim, mas é porque é para gerar emprego. Muitas vezes essas indústrias são automatizadas, tem grandes campos, grandes maquinários que nem geram muitos empregos. E essa renúncia fiscal tem tirado do povo cearense 1,2 bilhão ao ano. Uma coisa eu garanto, dou a minha palavra. Se você colocar R$ 600 milhões na mão do povo que mais precisa para comprar comida, você movimenta a economia e gera muito mais emprego do que você deixar esse dinheiro no bolso de gente muito rica que vai pegar e colocar na sua conta lá no exterior. E é essa coragem que a gente vai ter. A gente vai ter coragem de colocar o povo que mais precisa no centro do orçamento. E não tem como eu falar com você sobre pré-candidatura e não tocar também no nome daqueles que estão ao seu lado nessa corrida, né? A gente vê no cenário a polarização, né, entre Capitão Wagner e os possíveis candidatos da situação. Como você vê, Adelita, a importância de vir uma figura nova, um novo rosto no meio dessa discussão, no meio dessa pré-candidatura, para figurar uma nova cara para o governo do Ceará? Eu vou fazer das palavras de um avalista de política que foi comentar o cenário no Ceará as minhas e que me deixaram muito lisonjeada. Que eles disseram, olha, vai ser um impacto, o povo cearense vai olhar para o debate e vai ter figuras tradicionais da política e quando ele olhar para o lado vai ter uma mulher artesã que já foi feirante, sabe? E isso vai impactar o povo cearense. E é o que a gente quer, com propostas concretas para transformar a vida do nosso povo. Porque uma coisa que sempre me dizem é assim, mas você nunca exerceu nenhum cargo eletivo, você não tem experiência. E eu costumo responder, existem certas experiências que eu não quero ter, viu, Janaína e nossos ouvintes? Ser parlamentar a qualquer custo, comprando votos, chegando lá e só atendendo o interesse de grandes empresários. Ser parlamentar e ficar liderando o motim, esse tipo de experiência eu não quero ter, não pretendo. Mas a experiência de vida de quem precisa de uma sociedade com um Estado capaz de garantir dignidade, essa eu tenho. Como é que eu não vou pensar em saúde pública se eu uso o SUS há quase 40 anos? Se os meus filhos usam o SUS? Sabe? Onde eu vivi a vida inteira é onde falta a iluminação pública, a segurança pública. São os meus sobrinhos, sabe? Meus filhos ainda não, porque são muito pequenos, mas minhas primas, os meus primos, que estão vivendo uma realidade onde 30% da nossa juventude é jogada numa situação que eles querem chamar de sem, ou de nem estuda nem trabalha, e que eu chamo de sem direito e sem oportunidade. Essa vivência é o que me deixa preparada para fazer um governo de diálogo, de compromisso com o povo cearense. E é ela que a gente quer expressar e que as pessoas vão entender e perceber com a diferença da forma de fazer política que nós vamos apresentar durante essa campanha. Uma forma responsável, que vai dizer que existe recurso para melhorar a vida do povo. Só que precisa existir coragem e compromisso. E isso a gente tem de sobra. Agora eu gostaria, já encaminhando para o fim do nosso destaque, a ANC passou muito rapidinho. Não senti. Gente, eu não senti. A gente não sente. Quando o papo flui, a gente não sente. Gostaria de pedir para você, Adelita, dar uma nota de 0 a 10 para o governo Camilo Santana e também falar um pouquinho sobre como foram esses 2 anos, como você avalia e o que você acha que ficou a desejar durante o período dele na frente do governo. Então, Janaína, eu sou do PSOL e nós somos oposição à esquerda ao governo Camilo Santana.
Eu não vou dar uma nota redondinha, como você está me pedindo, porque eu acho que é algo mais subjetivo que isso. Mas vou falar o que eu penso desse governo. Primeiro que a nossa oposição é uma oposição responsável. Não existe na política, como a gente vê a extrema-direita, o candidato do Bolsonaro, esse pessoal fazer, que fica torcendo para dar errado. Assim, quanto pior, melhor. É, melhor para eles, mas pior para o povo. Então, nós torcemos para que os governos acertem, sejam eles quais forem. Eu não gostaria, claro que eu votei no Haddad, nós tivemos inclusive candidato no primeiro turno da última eleição, batalhei para que Bolsonaro não fosse eleito. Mas eu não torci para que fosse um governo que destruísse a vida do povo brasileiro, que fizesse o Brasil voltar ao mapa da fome. Hoje nós vivemos uma situação em que nós temos um jornalista, e vocês da comunicação sabem a gravidade disso, e um indigenista desaparecidos. E foi preciso pressão internacional para que eles fossem procurados. Porque é um governo que está do lado das madeireiras, das mineradoras ilegais que querem destruir o meio ambiente, sabe? Não queria que o governo tivesse virado isso, tirando bilhões da nossa educação pública. Infelizmente virou. E em relação ao governo Camilo, a gente nunca torceu para que desse errado. O que a gente acredita? A condução na pandemia foi uma condução acertada. E se vocês pegarem a nossa postura durante a pandemia, nosso parlamentar, o Renato Rosendo, votou com o governo todas as vezes que ele achou correto. Agora, a gente acredita que o combate à desigualdade social deixou muito a desejar. Sabe? A gente não conseguiu tirar a perpetuação da pobreza da realidade do povo cearense. A gente continua tendo dois Cearás, o Ceará dos que tem e o Ceará dos que não tem. A gente continua tendo uma política ambiental que não está respeitando os nossos povos tradicionais e um desenvolvimento sustentável para a nossa política aqui no Estado. Existem vários pontos que precisam avançar. E é desse compromisso que a gente está falando, é dessa diferença que a gente está falando, dessa coragem que a gente está falando, de enfrentar determinados grupos para fazer o que é melhor para o povo cearense no total. É por isso que para a gente é importante ter uma candidatura, uma pré-candidatura e um governo diferente do governo que está estabelecido. Mas nós respeitamos também a condução política do governo Camilo, que está à frente do estado do Ceará, né? E nós consideramos a atuação mais responsável e madura para o momento que a gente está vivendo. Um dos pontos muito criticados do governo Camilo Santana foi a segurança pública. Você falou, né, que vem da Granja Portugal e a gente acompanha diariamente nos noticiários como está a segurança pública ou a falta dela aqui no estado do Ceará, né, Adelita? Como que você vê essa situação e como que você acha que isso pode ser consertado, que isso pode ser mudado? A primeira coisa é que ver a segurança pública de onde eu venho é outro nível. É totalmente diferente de quem pensa na segurança pública do alto dos seus condomínios de luxo. Anda com segurança, no seu carro blindado, é outra coisa. Então, nosso compromisso com segurança pública é um compromisso real. Como eu disse, de onde eu venho, eu vejo uma juventude sem nenhuma expectativa, facilmente cooptada pelo crime organizado. E eu vejo um crime organizado que é enfrentado da maneira equivocada, porque, olha, quando a gente coloca o profissional de segurança pública para morrer e matar nas periferias, o que a gente tem é uma guerra, onde a juventude negra morre, o profissional da segurança pública morre, e eles têm uma coisa em comum, ambos são pobres. Nessa guerra, somos só nós do povo que morremos. Os grandes, os chefões, sejam eles da área de segurança pública, sejam eles governantes, eles não estão no dia a dia dessa batalha, onde só a gente perde a vida. Então, nosso governo vai ter um compromisso sério com um investimento na inteligência. Como é que a gente não lida com a inteligência, não investe efetivamente na inteligência, para que esses crimes não aconteçam, para que a gente não precise do enfrentamento direto, que é o que faz as vidas serem perdidas? Em todos os lugares que eu vou, eu dou um exemplo que tem que ser vergonhoso para quem quer falar de segurança pública. E hoje nós temos um fla-flu, como eu costumo dizer, falando da segurança pública no viés equivocado. Porque você precisa aumentar o contingente de policiamento, mas você precisa qualificar e valorizar esse profissional. Não adianta você colocar um profissional que tem que trabalhar tanto, gente, que além do seu trabalho formal ainda tem que fazer bico, porque senão não consegue sustentar a sua família. Sabe?
Você tem que valorizar e qualificar esse profissional. E você tem que, principalmente, garantir a inteligência para que a vida desse profissional e da juventude, das comunidades periféricas, seja preservada. Nós vimos aqui no estado do Ceará um dos líderes de uma grande facção nacional ser pego. E ele não estava no Grande Bom Jardim, nem no Lagamar, nem no Pirambu, onde muitas vezes a violência chega, a truculência chega da segurança pública de uma maneira que pega a piabinha. Só que o tubarão, o peixe grande, estava no Alphaville, onde muitas vezes eles nem deixam a polícia entrar. Ela chega lá e eles são impedidos de entrar. O mais grave é que quem capturou esse criminoso não foi a nossa inteligência. Quem capturou esse criminoso foi outro membro da mesma facção. Olha que absurdo. Isso tem que mudar, porque se a gente consegue reverter essa situação, o tráfico não chega com a força que chega nas nossas comunidades, no interior do estado, onde ele está tomando conta. Por isso, para nós, vai ser isso. A gente vai investir efetivamente em cultura, lazer, qualificação para a nossa juventude. A gente vai disputar esse jovem, dar para ele a oportunidade que ele merece. E a gente vai investir massivamente em inteligência, e na qualificação e na valorização dos profissionais e das profissionais de segurança pública. Isso é encarar com seriedade o problema. O resto é fazer e usar algo tão grave, né, que a gente está vivendo todos os dias de uma maneira inconsequente e eleitoreira. E não é para isso que a gente lançou essa pré-candidatura e que a gente quer governar o nosso estado. E você bateu muito aqui na tecla de juventude, de oportunidade. Você já tem algo em mente, algum projeto em andamento que você pretende, de fato, colocar aí para frente para os jovens, para dar essa oportunidade, para o primeiro emprego, para gerar renda, para esse público, né? Que fica tão à mercê, assim, que sai da escola, não tem um amparo, fica sem fazer nada, sem estudar e sem trabalhar. Como que você pretende atuar nesse público-alvo? Então, Janaína, e quem está nos assistindo e nos escutando, eu estou tendo várias reuniões com vários especialistas, além de estar ouvindo o nosso povo, né? E uma das coisas que mais me surpreendeu foi saber que aqui no estado do Ceará, nós temos um apagão profissional na área de tecnologia. Existem mais de 200 mil vagas abertas, sem a juventude qualificada para ocupar essas vagas bem remuneradas, em uma área que a juventude gosta de atuar, que é a área de tecnologia. Então, nós precisamos dar para essa juventude oportunidade. E aí, por que é que a nossa juventude não pode se formar e ser um grande profissional de programação, sabe? Ter um bom emprego, sabe? Por que a nossa juventude não pode se formar e viver da arte? Pulsante nas comunidades e no interior do estado? Por que não? Porque só os que vêm de uma família abastada têm esse direito. A gente precisa dar para a nossa juventude a oportunidade que, se ela pegar, nós vamos ter grandes artistas, grandes esportistas. Meu Deus, onde a gente chega, nós temos medalhistas sem incentivo nenhum. Nenhum. Então, se a gente abre políticas públicas consistentes para que essa juventude consiga agarrar essas oportunidades e entrar no mercado de trabalho como mão de obra qualificada, remunerada, valorizada, na área da cultura, do esporte e do lazer, mas eu não tenho nem dúvida que o crime não ganha da gente. Olhe, nenhuma jovem e nenhum jovem escolhe entrar em uma vida onde eles certamente morrerão antes dos 25 anos. É preciso dar esperança, oportunidade e perspectiva para a nossa juventude. E é com certeza um dos grandes anseios que eu tenho. Agora que, de fato, finalizando esse nosso bate-papo, que passou muito rapidinho, a gente nem percebeu, perpassou por tantos assuntos, eu abro aqui o espaço para você, Adelita, fazer os seus agradecimentos, suas considerações finais, e deixo aqui o meu muito obrigada pela sua participação, por ter topado esse nosso convite e ter vindo aqui falar com a gente e com os nossos ouvintes, né? Por favor. Eu que vou mais uma vez agradecer por esse espaço tão importante, pelo debate tão qualificado, viu, Janaína? Mas como é válido você vir aqui e poder fazer jornalismo de alta qualidade, onde são as propostas o centro do nosso debate, da nossa discussão, para realmente informar qualitativamente o nosso povo. Parabéns por esse trabalho incrível. Obrigada pela oportunidade. E para o povo cearense, para quem está nos escutando, eu quero fazer um chamado. Eu quero fazer um chamado para que a gente mantenha uma tradição de sermos um estado, uma capital
que gosta de libertar o seu povo pelas mãos do povo, porque eu sei muito bem que essa pré-candidatura, ela vai enfrentar grandes estruturas financeiras, mas eu também sei que não existe poder maior que o poder do povo cearense, e é com ele que nós estamos contando para que a gente vá até o fim dessa batalha e seja capaz de construir o governo mais popular que esse estado já viu, que vai efetivamente transformar a vida do povo cearense junto com o presidente Lula e com uma mulher no comando do Palácio da Abolição, para nós termos uma gestão histórica para o Ceará. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada, Janaína e o pessoal da AMC, e que seja o primeiro de vários encontros. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário, compartilha. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais essa edição do Destaque ANC e lembre-se sempre, se acontece no Ceará, vira notícia aqui.